Olá a todos! Mais um vídeo se iniciando aqui no canal e hoje eu trago um exercício referente a amplificadores transistorizados utilizando TBJ. Bom, então vamos lá. De acordo com o enunciado, deseja-se projetar então um amplificador de estágio único com ganho em módulo igual a 100 volt por volt, tá bom? E utilizando ali a malha de polarização divisor de tensão. Além disso, os parâmetros do sistema são que a tensão de alimentação é igual a mais 15 volts, o ganho beta do transistor é igual a 100 e a tensão de emissor deve ser maior do que zero, tá bom? Este terceiro parâmetro, esse terceiro requisito aqui é apenas para nos obrigar a utilizar o resistor de RE aqui, ok? Ressalto também que a inclusão nesta topologia do capacitor CE é recomendada visto a magnitude do ganho desejado, tá bom? Como o ganho em módulo desejado é igual a 100, a inclusão desse capacitor CE aqui nos auxilia para que esta topologia consiga ter um ganho mais elevado, tá bom? Se comparado com ela mesmo, só que sem esse capacitor CE. Vou deixar um link aqui para um vídeo onde eu comento com detalhes a influência desse capacitor na análise do ganho de tensão desta configuração. Continuando aqui então, eu vou agora me preocupar em analisar esse circuito, tá bom? Em duas etapas. Começo aqui então pela polarização, onde eu vou estar considerando aqui uma análise aproximada, ou seja, eu vou assumir que a relação beta-RE será pelo menos 10 vezes maior do que o resistor RB2. E por que isso? Pois, assim, eu vou estar assumindo aqui, olhando para o circuito, que a corrente que circula pelo resistor IRB2 será muitas vezes maior do que a própria corrente de base. Então, esta relação aqui, onde IRB2 será muito maior do que IB, permitirá que eu desconsidere essa corrente IB e que a minha tensão VB seja calculada, tá bom? Apenas pelo divisor de tensão formado pelos resistores RB2 e RB1, tá bom? Aqui então, observem que se eu já encontrar o valor de VB, sabendo que o dado de VC5 é igual a 15, eu já consigo aqui encontrar a razão que tem que ter os resistores RB2 e RB1. Mas, antes de atribuir algum valor a eles, eu quero aqui ainda utilizar, tá bom? A ideia de definir uma tensão VE, tá bom? Então, olhando a figura aqui de novo, eu vou definir um valor aqui para minha tensão VE. Esse dado aqui de projeto que eu vou utilizar aqui, por exemplo, como VE igual a 25% de VCC. No caso aqui, então, igual a 3,75 volts. Esta relação de 25% eu também já abordei em vídeo anterior, vou deixar o link aqui também, onde eu menciono um guia aqui, uma sugestão de referências de tensão a ser utilizadas durante o projeto aqui da malha de polarização. E aqui eu ainda consigo já descobrir que o valor da minha tensão VB será igual a VE mais VBE, considerando então VBE igual a 0,7 volt, o VB vai ser igual a 4,45. E ainda eu vou brincar um pouco aqui agora com a minha análise CA desse circuito. Vou então redesenhar essa estrutura considerando o modelo do transistor para pequenos sinais.
Então aqui está o nosso circuito equivalente para análise CA. Os resistores RB1 e RB2 estarão em paralelo, tá bom? E também estará em paralelo com a resistência de entrada do modelo beta RE minúsculo. E na saída nós temos a associação em paralelo da resistência RO do modelo com o resistor RC. Eu ainda faço aqui uma ressalva que, para simplificar a minha análise, eu vou considerar, tá, que RO é muito maior que RC, tal que a associação em paralelo de RC e RO possa ser aproximada por apenas o valor de RC. Em seguida, eu ressalto, né, que o resistor RE ele não aparece na análise CA, pois ele é bypassado aqui pelo capacitor CE, e aí a grande diferença, tá bom? No momento do cálculo do ganho de tensão. Pegando aqui então que o nosso ganho de tensão é dado por VO sobre VI, eu posso reescrever então esta expressão como sendo menos beta IB, o sinal negativo é devido ao sentido da fonte de corrente do modelo. A minha relação, que aqui ainda vou escrever desse jeito, RC em paralelo com RO, e a minha tensão VI eu vou substituir pela relação IB, que multiplica beta RE. Simplificando aqui então os termos, eu vou conseguir aqui aproximar esse ganho de tensão por menos RC dividido, tá bom? Por RE, mas eu vou fazer questão de escrever RE em vermelho aqui, pois eu ainda posso reescrever esse RE através da minha relação VT dividido por IE. Lembrando que esse VT aqui é a nossa tensão térmica e o IE maiúsculo refere-se à corrente IE que eu posso encontrar na minha análise ali da polarização. E ainda, sabendo que essa corrente IE maiúscula é dada pela polarização, então eu posso calculá-la pelo valor VE maiúsculo dividido por RE. Eu substituo isto então e consigo reescrever esta expressão do ganho como sendo menos RC dividido RE, que multiplica VT por VE. Reparem aqui então que, sabendo que este meu ganho do sistema será igual a menos 100 volt por volt, o valor negativo é intrínseco à configuração utilizada neste circuito, eu vou obter aqui então que a relação RC por RE poderá ser calculada através do ganho AV e das tensões VT dividida por VE. Assim, então, eu consegui, lá na polarização CC, encontrar um valor, uma razão para os resistores RB1 e RB2, e aqui na análise CA eu consegui encontrar uma relação para as resistências RC e RE. Tá bom? Substituindo os valores aqui do ganho da tensão térmica e de VE, é possível concluir que RC por RE deva ter uma relação de aproximadamente 0,7. Se eu atribuir aqui que os valores de RE seja 10K, eu vou ter aqui então que o valor de RC deverá ser igual a 7K. E assim, destacando em roxo a relação que eu encontrei para RE, que é igual a 10K, e a aproximação e a análise aproximada, aqui em cima, o que eu tenho que fazer aqui é definir, tá bom? Que o valor de 10 vezes RB2 não seja maior do que beta RE. Como o beta é igual a 100, eu posso então tranquilamente escolher um valor de RB2 igual a 30K.
E finalmente o resistor RB1, através da relação de divisor de tensão encontrada na polarização, igual a 70 kΩ, tá bom? Então aqui foi possível projetar um amplificador utilizando a malha de polarização divisor de tensão e ainda, através de um dado de ganho igual a 100, determinar os valores de todos os resistores necessários para essa malha. Vou então agora montar este circuito em ambiente de simulação utilizando o software LT-Spice e verificar aqui o comportamento deste sinal de saída. Vamos lá. E então aqui nós temos a simulação do circuito que acabamos de projetar. Por praticidade, eu já adicionei todos os valores dos componentes e também aqui o modelo do TBJ, considerando o ganho beta igual a 100. Informo ainda que adicionei aqui um sinal de entrada VI com amplitude igual a 1 mV e frequência igual a 100 kHz, tá bom? E ao executar esta simulação, eu vou observar aqui então a minha tensão de entrada e a minha tensão de saída. Observo aqui na parte de cima a minha tensão de saída na cor azul e no gráfico de baixo aqui a minha tensão de entrada. A gente consegue observar que eu tenho um ganho de 100 e a inversão de fase entre o sinal de entrada e saída, caracterizando, né, o ganho de tensão igual a menos 100 volt por volt. Apenas para aproveitar, para explorar um pouco mais esta simulação, eu vou exibir este mesmo resultado, só que agora no domínio da frequência, tá bom? Então eu vou colocar aqui valor de 1000 pontos por década e com entre 1 e 1 MHz. Vou adicionar aqui o valor da tensão aqui desta análise igual a 1, apenas aqui para a nossa análise no domínio da frequência, tá? Eu ressalto que no domínio do tempo, a gente manipulou esse campo aqui, amplitude, do lado esquerdo, mas eu não posso trabalhar com ele muito elevado, pois, como o ganho é igual a 100, eu posso estar saturando a minha saída VO, então prestar atenção nisso. Então, aqui executando a simulação e deixando apenas a tensão aqui VO, a gente consegue observar aqui que o ganho é próximo a 40 dB, o ganho de tensão. Podemos deixar aqui no eixo Y, ao invés da escala em dB, podemos colocar aqui a relação linear, que assim a gente consegue ver que a relação de ganho aqui vai ser igual a 100 vezes. Se mudarmos aqui este eixo Y para a escala linear, nós vamos ver aqui que nós temos o ganho próximo aqui ao valor de 100. Ressalto que este valor de 100 volts não quer dizer que a saída vai ser igual a 100 volts, pois este circuito com alimentação VCC de 15 volts faria com que o transistor saturasse, saísse da região linear e invalidasse a nossa análise, tá bom? Então preocupem-se aqui nesta análise em frequência apenas com esta relação de ganho de 100 vezes que nós temos, ok? Até por isso que no domínio do tempo eu trabalhei utilizando ali como a magnitude do sinal de entrada igual a 1 mV e não igual a 1 volt, pois assim a saída ficaria distorcida. No mais, bons estudos a todos e até breve.